Vamos continuar vendo quais eram as evidências e então você poderá comparar com a igreja de hoje e concluir se estamos vivendo o avivamento que a igreja de Atos viveu, como alguns afirmam que estamos vivendo. Os irmãos lembram da definição do estudo anterior sobre energia do Espírito, poder do alto? Então eu gostaria que os irmãos relembrassem desse estudo, energia do Espírito. Após o derramamento do Espírito Santo com poder sobre o povo de Deus, uma grande evidência que pode ser constatada foi que, após Pedro ser cheio do Espírito Santo pregar o seu sermão, houve conversão genuína. Isso pode ser conferido lá em Atos, no capítulo 2, versículo 37 ao 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? A palavra compungir, irmãos, no grego tem o sentido de tocar profundamente o coração, como tomar uma picada, afligir profundamente. Vem de penetrar profundamente, causando um ferimento mortal. Traspassar com um punhal o peito de alguém. A pregação de Pedro penetrou como um punhal o coração desse povo, causando um sentimento de profundo arrependimento, ao ponto de que a pergunta logo foi: que faremos? Isso nos mostra a disposição de mudar. Hoje, muitos pastores têm grande dificuldade e procuram fazer várias manobras para ter membros nas suas igrejas. Eles não podem contrariar o povo. A conversão genuína bota o pecador de joelhos submisso aos pés do Senhor Jesus Cristo, ansioso para obedecer ao seu mestre e não um pecador orgulhoso, cheio de reservas e objeções. Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja a resposta de Pedro. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. A palavra arrependimento, irmãos, tem o sentido de mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude. Ela vem de entender bem como a habilidade de sentir, julgar e determinar. Viu, irmãos? Eu entendo, eu sinto, eu julgo e determino. Será que muitos que estão professando a fé em Cristo sabem realmente o que é ser crente? Passaram por essa experiência? Os irmãos lembram que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra conhecer tem o sentido de conhecer por experiência. Será que as pessoas, a grande maioria, entendeu a mensagem da cruz e foram tocados profundamente em seus corações, arrependidos, mudando de pensamento, de sentimento e de atitude? Muitos pregadores de hoje estão preocupados com a autoestima do povo, pregam mensagens de autoajuda, empreendedorismo e etc. Porém, a mensagem da igreja de Atos era cristocêntrica, boas novas de salvação, evangelho de arrependimento de pecados, novo nascimento. Veja o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, os que de bom grado receberam a palavra naquele dia, e eles foram batizados. Isso é conversão genuína. Esse versículo ele tem um sentido de aceitar com gratidão o que é oferecido. Vem de receber favoravelmente, dar ouvidos, abraçar, aprender e aprovar. Isso é conversão genuína, irmãos. Arrependimento no coração, disposição de mudar, bom grado com a palavra, submissão à palavra com bom grado. Você tem visto isso com frequência em nossos dias? Hoje, muitas igrejas estão adequando a palavra à vontade do povo. Caso contrário, eles não vão para as igrejas. Hoje é o evangelho contemporâneo e não o da submissão total às Escrituras. Um famoso pastor disse: se eu não mudo, eu fico para trás. A grande bênção desse poder do Espírito Santo foi promover conversões genuínas. Todos nós, pregadores do Evangelho,
Precisamos dessa energia. Ou então, como iremos impactar o coração do pecador? Nossas palavras, como dinamite, devem tocar poderosamente o coração da ovelha perdida e atraí-la a Cristo. Sabe o que isso significa? Conversão genuína produz verdadeiros cristãos. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 21. E de que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. A palavra envergonhar quer dizer cobrir-se de vergonha, sentimento de desonra. Quantos cristãos de hoje sentem isso? Vergonha da vida passada. Mateus 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em São João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe, irmãos, vergonha dos pecados, frutos dignos de arrependimento, são características do nascido de Deus, característica do cristão genuíno. Eu pergunto, como uma igreja poderá produzir nascidos de Deus quando ela relativiza o pecado e que para nascer de novo é necessário arrependimento de pecado? Como pode uma igreja produzir nascidos para Deus quando ela relativiza a verdade? Se para ter arrependimento é necessário estar bem definido no coração do pecador o que é verdade. Quem vai definir o que é pecado, visto que essa igreja não está debaixo mais da influência e direção do Espírito Santo? Quem? Esses pastores de hoje? Os profetas que estão aí? Os ídolos gospels? Um pastor de uma igreja bem conhecida na minha região disse: a igreja de hoje está cheia de ímpios. Uma irmã perguntou a um pastor veterano: pastor, o que é pecado? Ele respondeu: pergunta ao seu pastor, porque cada igreja tem um conceito de pecado. Eu perguntaria para esse pastor: se cada igreja tem um conceito de pecado, por qual conceito seremos julgados naquele grande dia? Pelo conceito de cada pastor ou pela verdade absoluta das Escrituras? Irmãos, essa palavra que hoje está sendo relativizada será a palavra que vai julgar a todos naquele grande dia. Não adianta minimizar, mascarar, torcer as Escrituras. O fato de alguém querer ignorar as leis de um país não significa, se ela cometer um crime, isso a isentará da pena. Você entendeu? Dois pastores conversando, um pastor disse para o outro: a igreja de hoje ama e quer a mentira, justificando ele assim as atitudes pecaminosas de um pastor. Como ter novo nascimento quando só se prega conquistas, dinheiros, sonhos pessoais para serem realizados? Onde está, irmãos, o evangelho da cruz de Cristo, do arrependimento de pecados, da nova vida, de novas condutas? Veja os escândalos de hoje. O Espírito Santo está do lado de fora, não está dentro desses currais de pastores corruptos. Muitas dessas igrejas estão cheias de ímpios mesmo, porque o Senhor Jesus disse que as suas ovelhas não ouvem o estranho. Veja São João, capítulo 10, versículo 4 e 5 e o versículo 14. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, porque fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Para esses lobos, não é conveniente ter nascidos de Deus dentro das igrejas, mas sim ímpios, porque fica mais fácil manipular as massas com seus enganos e com suas corrupções, porque a ovelha, ela foge deles. A palavra fugir, irmãos, no grego quer dizer abrigar-se pela fuga, escapar com segurança do perigo, escapar de algo abominável, desaparecer. O termo usado para estranho quer dizer inimigo, aquele que não é da mesma família, um outro diferente. O irmão está entendendo isso? A ovelha não segue aquele que não é da mesma família. Ela não segue o estranho. Antes,
ela foge visando a sua própria segurança. Então, o que se conclui é que quem segue esses lobos não são ovelhas de Jesus. No versículo 14 diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quem está seguindo esses lobos e diz ser crente, deveria reavaliar sua conversão, porque a ovelha de Jesus não ouve nem segue o estranho. Sabe por quê? Porque dentro do verdadeiro cristão habita o Espírito de verdade. Vejamos São João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em São João, no capítulo 16, versículo 8, diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer quer dizer convencer por meio de evidências, por meio de provas condenatórias, exigir prestação de contas, mostrar para alguém sua falta, exigir uma explicação, repreender severamente. É o Espírito Santo quem faz essa obra e não o pastor ou o profeta. Muitos estão confiando cegamente nas palavras desses homens, estão se escondendo, achando que ficarão isentos do acerto de contas. É o Espírito Santo, através das Escrituras, quem determina o que é pecado. Ele exigirá prestação de contas. Não é nenhum líder que vai fazer isso, porque esses mesmos líderes e profetas de hoje também terão que prestar suas contas com Deus. Em Mateus 23, versículo 15 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Veja que perigo, irmãos. Como convencer alguém que pensa que está salvo, mas que na verdade está perdido para sempre? Convido você a refletirmos juntos nessas informações que esse estudo bíblico está nos dando. Irmãos, a Igreja de Cristo se inicia com pessoas convertidas genuinamente. Pessoas que tiveram uma experiência de novo nascimento. Porque se não for assim, ela pode ter a placa que for, pode ser dirigida por um pastor famoso, mas será somente um amontoado de ímpios cantando e tendo frenesis. Estão se ajuntando para a própria condenação. Esse povo, tendo comichão nos ouvidos, querem ouvir coisas agradáveis, amontoam doutores segundo as suas cobiças, porque se fossem ovelhas, fugiriam do estranho. São, na verdade, ímpios, travestidos de cristãos, querendo pastores que acariciem o seu eu. Querem líderes que, na verdade, são lobos gulosos, que relativizam a verdade e assim deixam a porta escancarada para tudo que é doutrina de demônio. Uma verdadeira igreja começa com pessoas que tiveram um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Qual verdade? Qual verdade, irmãos? Na cabeça de muitos líderes de hoje. Qual verdade, se ela foi relativizada? Como purificar a alma na obediência a uma verdade que não se sabe o que é verdade? Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.